Graça e paz, queridos amados, irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para anunciar as boas novas. A meu evangelho é pleno e não pode ser impedido por barreira social, geográfica, econômica. Ele tem que ser pregado, não importa. Povo, sua origem, deve ser anunciado. Então eu conto com você para que você possa divulgar esse canal em nome de Jesus. Bem, nós estaremos hoje trazendo um tema aqui, o poder da semeadura. Aquilo que nós plantamos vai definir um futuro de paz, um futuro de prosperidade, um futuro de qualidade de vida. Hoje eu vejo mesmo como um grande despertar de Deus, porque o que nós estamos vivendo no presente foi consequência do plantio de 5, 7 anos atrás, e que nós vamos colher daqui 5, 10 anos, depende da boa semente que você plantar hoje. Para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, aqui está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, mas eu vou ler 2 versículos que diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instruiu. Não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, o primeiro versículo foi interessante. O que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Amém. Meu pai foi uma das grandes marcas do meu pai quando ele estava vivo. Meu pai gostava de plantar muito. Então ele conhecia todas as épocas, estação, ele conhecia o tempo da chuva. Algumas coisas que eu sei, hoje eu aprendi com ele. Ele fala, mês de agosto é o mês do vento, mês de setembro começa o mês da garoa, da chuva. Então o mês para a gente semear boa semente. Então nós temos um tempo determinado para plantar boa semente. Então tudo que vai definir que nós teremos amanhã depende da boa semente, da boa terra que nós plantamos hoje para colher amanhã, irmãos. Então, se você almeja prosperidade, paz, uma grande colheita, então você tem que estabelecer princípio. Em outras palavras, tem muitas pessoas que acham que nós conhecemos a Deus, você frequentar uma igreja, você ser dizimista, isso te habilita a você ter uma vida de qualidade. Não, o mundo espiritual, ele é totalmente estruturado em cima de princípios. Exemplo disso, existe a lei da gravidade. Tudo que sobe, desce. Existe a lei dos homens. Quando nós quebramos esse princípio, algumas pessoas são penalizadas. Elas passam a pagar em prisões por aí afora, porque quando a lei é quebrada, a pessoa está sujeita a ser literalmente punida. E existe a lei da física, com o corpo, criada por Einstein, que o corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é muito simples. Eu, por exemplo, estou aqui. Eu não posso estar no Rio de Janeiro agora, porque eu estou aqui. Só que existe uma lei estabelecida por Deus. Está em Gálatas, capítulo 6, que diz claramente: não erreis, Deus não se engane. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então Deus deu para o homem o poder da decisão. Se nós almejamos ter uma vida abençoada na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa vida conjugal, depende do que eu estou apresentando hoje. Amém, irmãos? Para você entender isso com mais clareza, eu vou trazer aqui uma palavra de sabedoria, um conto relacionado sobre um monge que ele tinha um nível de sabedoria muito grande. E nisso, um pequeno vilarejo, tinha ali um senhor que era viúvo e ele tinha 2 filhas. E essas 2 filhas já eram mocinha, só que elas era muito inteligente, ela estava sempre fazendo perguntas para o seu pai, e ele já estava limitado, ele não podia mais responder, porque as meninas realmente eram inteligentes. Então ele definiu, bem,
Aqui no nosso vilarejo, no alto da colina, tem um monge muito sábio. Vou deixar minhas filhas lá uns tempos, até para que ela possa crescer, porque ele realmente é um homem muito sábio. Então ele levou as duas filhas dele para esse sábio, e conta-se que o tempo passou e tudo aquilo que as interrogações que as meninas tinham, ela perguntava para o sábio, e ele com muita paciência respondia tudo com muita clareza. Só que as meninas estavam acostumadas a deixar o pai dela em maus lençóis, então elas ficaram muito irritadas, porque aquele sábio sempre tinha uma resposta de sabedoria. E elas fizeram a reunião entre elas duas, elas foram até no campo, capturaram uma borboleta, e uma disse para a outra: olha, hoje nós vamos pegar aquele sábio, e ele não vai poder sair dessa situação que nós vamos colocar diante dele. Bem, eu estou com a borboleta viva na minha mão, e nós vamos perguntar para ele: o que tem na nossa mão está vivo ou está morto? Se ele responder, essa borboleta está viva, eu mato ela. E se ele responder se ela está morta, eu abro minha mão e solto ela. Então ela botou a mão para trás, chegou perto do sábio e disse: sábio, nós temos aqui uma interrogação e queríamos fazer uma pergunta para você, e você possa responder para nós. E quais são as suas dúvidas, suas queixas? E ela sem demora, uma sorrindo para a outra, porque ela tinha uma ideia muito interessante. E elas perguntaram para aquele sábio: a borboleta que está na minha mão está viva ou está morta? Com a mão para trás. E o sábio, de cabeça abaixo, e ela insistiu em perguntar: o que tem na minha mão? Está vivo ou está morto? E na mentalidade dela diz o seguinte: se ele falar se está morto, eu solto, porque ela está viva. Mas se ele falar que ela está viva, eu mato essa borboleta. Eu quero ver ele sair dessa situação. Até que o sábio pensou, ele coçou a cabeça e respondeu: bem, o que está nas tuas mãos depende da sua decisão. A decisão que você tomar agora vai definir o que está na tua mão. E elas ficaram surpresas, porque realmente ele respondeu com muita sabedoria, porque tem coisa na nossa vida, irmãos, que depende da decisão que nós devemos tomar. Assim como aquela jovem que tinha uma borboleta na mão, esperando uma decisão. E hoje a gente vive um mundo que muitas das vezes as coisas que não dão certo na vida de determinadas pessoas, ela quer achar um culpado. Ela quer achar um culpado pelo seu fracasso, por aquilo que não deu certo. Mas na realidade Deus deu um livre-arbítrio para todos nós fazer a nossa escolha. Assim como diz que tem a lei da gravidade, tem as leis, princípios estabelecidos por Deus, que vai fazer você comer o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Que vai fazer de eu e você comer o melhor dessa terra é a decisão que nós tomamos hoje, vai definir a nossa colheita do amanhã. Então, se você está vivendo um período de paz hoje, porque você plantou paz. Em outras palavras, tem pessoas que plantam a tempestade e plantam só coisas ruins. Como elas poderão ter uma boa colheita? E infelizmente hoje a gente está vendo algumas pessoas já de idade, elas são totalmente rejeitadas pela sua família, por seus familiares, por pessoas conhecidas, porque ela passou a vida dela toda plantando tempestade, plantando furacões e está tendo a colheita merecida. Olha só o que diz assim: não erreis, de Deus não se escarnece,
porque tudo aquilo que o homem semear,